Batuque. Bom, geralmente aqui no canal eu tento trazer mangás que eu acho mais engraçado e que combinariam com o estilo do canal. Tanto que alguns mangás que eu vejo... Tanto que alguns mangás que eu acho que são bons eu acabo deixando de lado por achar que não combina com o estilo do canal. E quase eu faço a mesma coisa com esse. Embora a ideia de um mangá que faça sobre capoeira seja boa, Batuque parecia que ia ser um mangá mais sério, tá ligado? Focando em problemas familiares e tal, principalmente porque os personagens ainda eram crianças, então eu não tava esperando muita coisa. Eu achava que ele ia focar mais em um drama familiar, tá ligado? Só que aí eu fui lendo e essa porra vai se escalando e é um ponto em que tudo muda. Entra até máfia nesse negócio e vira completamente um bando de cara bizarros e comendo na porrada. You are. You are gay. Só que é o seguinte, meus amigos, esse mangá muda completamente a partir do capítulo 18. Parecia que ia ser um slice of life, só que com foco em falar sobre capoeira. Mas aí, eu quebrei a cara quando a história vai mudando de rumo e tem um time skip para a história de fato começar. E só após isso, meus amigos, foi que eu vi que realmente valeria a pena fazer um vídeo sobre. Principalmente porque esse mangá é muito pouco conhecido, embora seja muito bom e tem uma arte incrível, velho. Tipo, é um mangá japonês focado em capoeira e praticamente nenhum BR fala sobre. E é por isso, meus amigos, que hoje eu lhes apresento Batuque. Obrigado, meu Deus! O mangá começa nos mostrando a nossa protagonista, a Ichiri Sanjou, ainda quando ela é um bebê. E meu Deus do céu, que menina feia do caralho. Olha a cabeçona lá, ó. Dá pra jogar até futebol com essa porra. E bem, tudo ia bem quando começou a ir mal. Algo aconteceu naquele dia que fez com que a vida de nossa querida Ichiri isse de merda a bosta. A história conta pro momento atual, onde nós vemos a Ichiri encontrando seus amigos e ela continua feia pra caralho. E aqui nós conhecemos a Eiko, a melhor amiga da Ichiri, e seu irmão Yuto. E após isso eles vão andar num parque onde eles encontram um mendigo, mendigando, que mais pra frente acaba dando um susto ali na Eiko e faz geral sair correndo. Mendigo filha da puta. Depois ela e a Eiko se juntam com algumas amigas e conversam um pouco, até que a Eiko pergunta a Ichiri se ela quer participar de um clube de karatê junto com ela, já que o irmão dela faz parte desse clube e poderia ensinar as duas. E a Ichiri sempre teve vontade de participar de um clube, mas seus pais sempre negavam, e mesmo sabendo disso, a Ichiri decide testar a sorte, mesmo sabendo que ela não tem, que essa cara aí, meu amigo, saiu. Porra, que sorte de merda. Então ela decide que vai perguntar aos pais se pode. E chegando em casa... Pai, bom dia. Bom dia, filha. Digo... Filha. Calma aí, eu não sei não. Eu acho que o pai me odeia. Odeia não, minha filha. Esse é meu paterno. Porra, mas ele também não deixa eu fazer nada, né? Pô, filhota. Mas é que tu também não sabe fazer nada, né? Teu pai não tem culpa de tu ser tão incompetente. Caralho, mãe! Só sendo realista, filha. Mas durante o jantar, ela decide tomar coragem pra fazer a pergunta. E então o rapaz dela responde que sim. O quê? Sério, pai? Eu não acredito. Todos esses anos você me proibindo de tudo. Não pode ser. Sério? É sério que você vai deixar eu participar do clube junto com a Eiko? Ah, não. Foi mal, filha, foi mal. Falei errado, porra. Pode participar não. Tomar no cu, porra. Participar de clube é o caralho. Caralho, Pedro, precisava. Porra, não é pra gerar expectativa falsa também não, né? Olha pra aí que tu fez, ó. Deixou a menina toda traumatizada. Tá mais feio que já é essa porra. Nos é mostrado que os pais da Ichiri são extremamente protetores e não deixam ela participar praticamente de nada, tendo como seu único presente só aquele skate. Que o pai dela quebra na frente dela, por ela simplesmente insistir em uma explicação do porquê eles não deixam ela fazer nada. E meus amigos, eu confesso que bateu uma bad de ver a Ichiri sentada olhando pro skate quebrado. E aqui é onde nós vemos do que Batuque vai se tratar. Batuque não é sobre capoeira, Batuque é sobre...
e sobre pessoas feias, que puta que pariu. No dia seguinte, ela e a Eiko estão em uma loja que o irmão dela trabalha, até que ela começa a ser assaltada. E o Yuta, por saber karatê, consegue desarmar o cara. Ele tenta correr pra pegar a faca, mas a Ichiri sobe num carrinho e se taca no bandido. Aô, potência! A bicha é brava, vai brincando com a textura. Mas o que ninguém esperava, meus amigos, é que ele tinha uma outra faca. Por que ele não usou ela antes? Nunca saberemos. E quando ele vai amolar a faca na testa da Ichiri, o mendigo aparece. Porque nessa parte a loja tá sendo literalmente assaltada e os clientes estão mais preocupados que tem um mendigo na loja do que com o assalto. O bandido fica puto e vai pra cima do mendigo, mas o mendigo mete só o passinho ali, olha lá, olha lá. A Ichiri fica simplesmente alucinando com as técnicas avançadas deles. E, meu Deus, já falei que essa menina é feia pra cara. Então o mendigo decide usar uma técnica avançada que desestabiliza qualquer um. Mostrar o... E enquanto o mendigo está focado na abundância do mendigo, ele vai lá e... Depois de ver aquele golpe, a Ichiri fica obcecada nesse estilo de luta. E no dia seguinte, novamente, ela tá lá no parque com a Eiko, quando duas crianças aparecem, perguntando se eles viram uma cabra de estimação deles. Eles avisam que ela tinha um sino no pescoço para ajudar a procurar, e então a Ichiri, junto com a Eiko e o irmão dela, começa a procurar a cabra. E enquanto o Yuto tá lá andando, procurando ela, ele consegue encontrar o sino da cabra. E quando ele vai pegar... Bom dia! Mendigo tá com o sino. Não, esse filho da puta comeu a cabra. Eles perguntam pra ele usando o símbolo, já que ninguém fala a língua do mendigo. E ao invés de ele responder, ele simplesmente... Geral persegue ele, mas só a Ichiri consegue acompanhar na mesma velocidade, já que ela tem mais equilíbrio por conta do skate. Mas no fim não dá em nada. O mendigo começa só a mexer no lixo e ignorar eles ali. Elas recebem auxílios emergenciais. Então eles começam a aceitar que não vão conseguir encontrar a cabra, até que do nada o mendigo chega perto da Ichiri. E geral já pensa que ele vai fazer alguma coisa, mas ele só pega uma cabaça de uma estátua que tava atrás da Ichiri. Então qualquer ele começa a tocar uma música que acaba atraindo a cabra pra eles. Legal que o nome da cabra é Costeleta. Isso é uma falta de respeito. Olha só o nome que os filha da puta dá pra porra do bicho, velho. Depois não sabe que o animal foge. O mendigo continua lá cantando e a Ichiri, curiosa, vai perguntar sobre o que ele estava fazendo. E a resposta do mendigo é... batuque. E a explicação do que é o batuque é liberdade. Tu já falou isso? Não foge, caralho. E meus amigos, com essa frase, o mendigo arrumou um triplex na cabeça da Ichiri. E espaço ele tinha de sobra pra fazer isso. O cara num apartamento nessa merda. No dia seguinte, eles voltam num parque e nós conhecemos o Jungo Futaba. Vulgo melhor personagem. Hey, man, it's OG Loc, homie. OG Loc. E por falar espanhol, ele consegue entender um pouco o português do mendigo. E resumindo, ele não quer deixar que eles aprendam a capoeira, porque eles já são adultos e não teria como praticar com eles. E sim, o Jongo considera a Ichiri, que é só um ano mais velha que ele, como adulta, só porque ela tá no primário e ele ainda no fundamental. Mas então o mendigo fala pra ele que essa é uma forma fácil de ganhar dinheiro, e o moleque muda de ideia na hora, concordando. Mercenário desde pequeno. Alô, criançada! E o Jung já corrige nosso preconceito, meus amigos, pois isso não é um mendigo. Isso é um mestre. Então o agora mestre mostra um pergaminho secreto pra eles, que o próprio Jung só conseguiu recentemente com um treinamento árduo. Tanto que ele tenta impedir que o mendigo entregue isso a eles. Porém o mestre não se importa, ele está disposto a vender esses pergaminhos contendo todas as técnicas dele. Todos ficam impressionados, principalmente o Yuta. Porra, o Yuta, caralho, o Yuto, porra. Então ele decide comprar e ao abrir um pergaminho lendário, eles encontram uma foto do mendigo. E bem, eles pagam mensalidade ali pro treinamento e o mendigo leva eles pra aprender o básico da capoeira. A música começa a tocar e eles começam a dançar. E nisso o Yuto já tá arrependido, pensando que jogou dinheiro fora. Me mata de uma vez. Mas mal sabia ele que este, na verdade, era o jogo do pau.
Caramba, que pinto enorme! E antes de você pensar que aquele jogo lá não, essa é uma brincadeira criada pelo próprio criador e o mestre de capoeira dele. E a ideia é que você finge que foi atingido toda vez que disserem pau pra vocês. Se tu tá dizendo, né? E pelo que eu entendi, pau é aquele som que o Michael Jackson faz nas músicas dele. Na moral, se não tivesse essa vez, eu nunca ia perceber esta merda. E enquanto eles estão lá, a Tiri manda o... E outra coisa que é mostrada aqui é que o design do mendigo foi inspirado em uma pessoa real, o Mestre Cobra Mans, um capoeirista brasileiro e um dos fundadores de um grupo chamado Fundação Internacional de Capoeira Angolana. Esperado uma porra, né? Isso aqui é literalmente a mesma pessoa. Mas bem, depois do que aconteceu, a Tiri foi lá colocar um short debaixo da saia. Depois geral continua a dança e os caralho a quatro. E em contraparte com isso, nós vemos o pai da Tiri no trabalho dele. E enquanto ele tá lá girando o carro, alguns caras acabaram pegando a carteira dele que caiu no chão, onde tinha uma foto da Tiri. E nisso eles ameaçam ele, só que o cara é a personificação do ódio em pessoa, mano. Depois que eles terminaram de brincar com as crianças, o mendigo e o Jung queriam ensinar algo mais sério pra eles, porque eles acabaram pagando, mas no fim só ficaram brincando com as crianças. E o Yuta Porra, eu escrevi Yuta no roteiro, vai tomar no cu, é Yuta essa porra. O foda nessa parte é o Jungo metendo que agora era hora dos adultos brincarem. Porque agora eles se consideram adultos, já que ele vê a calcinha da Tiri. E enquanto eles praticavam, a Tiri ficou obcecada naquele estilo, principalmente no rabo de arraia, que é o golpe que o mendigo usou contra aquele bandido. E depois daquele dia, ela passou a praticar com eles, entretanto a gente vê que tem algo estranho acontecendo entre os pais da Tiri. Ela, junto com a mãe, pergunta se o pai dela já usou um patuá antes, que é o mesmo amuleto que o mendigo usa. Tá sabendo demais, né, gay? Questiona baixo. Onde é que tu ouviu falar sobre isso, hein? Eu não vi lugar nenhum, não, pô. Era meme. Era meme? Era meme, pô. Ah, pô, se assiste. Ah, essa filha da... A mãe finge que acredita na Tiri e avisa sobre as gravações que ela e os amigos estão fazendo no parque para ela tomar cuidado, pois ninguém sabe como alguém poderia usá-las. Junta! Enquanto isso, o pai da Tiri teve que lidar com aqueles mesmos caras de novo, porém ele não quer arrumar confusões e por isso, mesmo sangrando e com as provocações, ele se mantém calmo e posturado. À noite, a Tiri começa a se lembrar do incidente daquele dia e para tentar esquecer, ela sai de casa para se encontrar o Jungo e o mendigo. Porém nisso, o pai dela ligou para a mãe falando sobre o que aconteceu. E os dois começam a desconfiar ainda mais sobre quem são aquelas pessoas e ficam preocupados com o fato da Tiri saber sobre o patuá e mencionar repetidamente sobre a lua cheia, o que poderia indicar que ela estaria se lembrando do incidente daquele dia. E pior ainda, perceber que eles na verdade não são os pais reais dela. Indo pro parque, onde ela fica sentada se lamentando por ter descobrido que na verdade aquelas memórias eram de fato reais. Até que Passos se aproxima dela. Ela levanta a cabeça para olhar, mas alguém acerta ela e acaba apagando, arrastando a Tiri para um mato escuro. E a gente vê dois irmãos conversando, os mesmos que sequestraram ela. E começa a conversa sobre, na verdade, o fato de todos os seres humanos serem escravos. Enquanto os irmãos aos poucos começam a retirar as roupas da Tiri. Ele vai se aproximando mais dela aí. Bom dia! Ah, não me diga, porra! Você não é escravo não, nega. Tá maluco, porra? O quê? Tá de sacanagem? Tu quer o quê, mendigo do caralho? Que porra esse cara quer? Eu vou saber, porra. Eu não falo menguinês. Supá. Supá? No, tupá. Sopa. Ah, caralho. Tu quer sopa? Não. Sopa. Ué, caralho. Sopa o quê? Sopa, pô.
Depois do mendigo dar uma surra neles, ele leva a Itiri embora. Mas enquanto isso, nós vemos alguém assistindo aquele vídeo do mendigo derrubando o bandido. E diante das sombras, um homem emerge, mais escuro que a própria escuridão. Capoeira abaixo, ninguém. Após isso ter acontecido, o pai da Tira encontra ela deitada num parque ainda desacordada. Ele leva ela pra casa e quando ela acorda, o bicho já tá reclamando, vai tomar no cu dá um tempo, porra. A mãe dela quer proibir ela de ir pro parque, então a Tira já manda real ali. Engraçado, né? Vocês falam como se fossem os meus pais. Escuta aqui, sua mocinha. Vocês acham que são meus pais? Olha, quem vocês pensam que são? Vão fazer o quê? Me acorrentar? Sim. Cagar, né? Dá aquela cagadinha boa. Puta que pariu, vou fugir dessa merda. Caralho, eu acho que acorrentar ela seria errado. Mas no cu, Pedro. Que isso, Oro? Vai dar minha hora de cu, vai. A Tira obviamente desobedece à proibição dos pais e vai pra praça do mesmo jeito, encontrando o Jungo lá fazendo alguma coisa. E tudo ia bem até que uns mano vagabundo deram uma bolada na cara do Jungo e os caras ainda falam que não viam nada. Olha a audácia desse filho da puta! O Jungo fica calmo, devolve a bola, mas ela aqui que bate na camisa do maluco. E o filho da puta diz que agora ele vai pagar pela camisa suja e dano psicológico. Olha a audácia! Mas nosso Jungo, meus amigos, puxa malandro, ele saca o cartão reverso e mete não vi nada. Não vi nada. A rinha de criança começa e eles descem um cacete nos caras com a Tira mostrando que ela aprendeu o rabo de arraia. Depois eles se sentam e o Jungo conta como ele e o mendigo se conheceram numa época em que nada agradava a ele. Mas o mestre chegou e mostrou que as coisas não eram um bicho de 7 cabeças. Mendigo filósofo, meus amigos, é igual Sócrates dizia. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entra no seu cu. E quando ele falava sobre o rabo de arraia, que era o golpe mais forte da capoeira, o Jungo começa a contar a história sobre o Besouro, um capoeirista lendário que de fato existiu, e ele conta a história sobre as Maltas da Capoeira, que era um grupo que resistia ao sistema político carioca da época. Mas aqui na obra é visto mais como se fosse umas máfias da capoeira. E sim, as modas existiram. Mas aqui na obra nós conhecemos um subgrupo dentro delas, que essa sim se tornou uma máfia de fato, a Lança Mortal. Pega no meu pau. Um grupo criminoso que existe no Brasil até hoje. Parece verídico, hein? Mas então corta para o pai da Tiri indo lá cobrar os caras por terem pegado a Tiri na praça. E meus amigos, o cara dá uma bicuda no maluco que atravessa o vidro do carro. E quando ele dá uma surra em geral ali por ter tocado na Tiri, nós descobrimos que na verdade ele é um membro da Lança Mortal. Então não descobrimos o motivo de seus pais serem tão protetores com ela. Tanto ele quanto a Aruna foram encarregados de cuidar da Itiri, mas com o tempo os dois se apegaram a ela. Eles viveram como uma família normal até no dia que foi ordenado a eles a entregar um dedo da Itiri. E sem pensar duas vezes, os dois fugiram dali, e por conta disso eles sempre viveram mudando de casa para nunca serem encontrados pela lança. E meus amigos, depois disso tudo só vai piorando, porque o Pedro achava que o mendigo era na verdade um membro da lança, por ele ser muito parecido com outra pessoa que ele conhecia na época. Então ele vai pra cima do mendigo e enquanto isso, aquele cara que a gente viu lá, que tava assistindo, encontra a casa onde a Itiri tá e sequestra a Aruna. E quando Pedro percebe que o mendigo não era um inimigo, já era tarde demais. Quando ele tá voltando pra casa, o mesmo cara aparece de novo e nocauteia ele com só um golpe. E junto com ele estava o Oval, que é o cara que o Pedro pensava que era um mendigo. E os dois obviamente são membros da Lança Mortal. A Itiri dorme sozinha naquela noite esperando os pais voltarem. E no dia seguinte, quando ela se arrumava, ela recebe uma mensagem com um endereço. Ela vai num lugar e acaba encontrando a antiga casa dela, onde tudo começou. E lá tava o mesmo cara de antes, e agora ele revela seu nome, Beidiro, ou Bernardo Joker.
e revela pra Eiichiro tudo o que aconteceu. Os três eram aliados da Lança, porém eles tinham uma máfia rival, a Bandeira, controlada pelo chefe Manuel, que com sua esposa japonesa tiveram uma filha, que mantiveram fora da organização. E quando essa filha se casou com o namorado, eles os enviaram para o Japão. E Eiichiro é na verdade a filha desses dois. O objetivo da Lança era capturar os dois para ter uma vantagem contra a Bandeira. Mas como eles existiram, os três tiveram que capturar a Eiichiro. E pelo Beiji ter perdido o contato com os dois, a Lança amputou uma perna dele e substituíram por um pé falso feito de ferro. Então agora ele tá putaço com a Aruna e o Pedro por terem traído ele, e diz que a essa altura a Lança já deve ter matado os dois por traição. E nisso ele conta que mesmo com o pai da Eiichiro sendo refém, eles o forçaram a trabalhar pra eles. Até que descobriram que na verdade ele era um capoeirista treinado por Cobrinha Dourada, um ex-aluno do próprio capoeirista lendário Besouro. E como a Lança é uma máfia de capoeiristas, o pai dela acabou ganhando mais e mais notoriedade e seguidores dentro da máfia, até que ele passou a ser considerado a própria reencarnação do Besouro. E agora tem a Lança Mortal sobre o seu controle. Após isso, nós descobrimos que a Aruna e o Pedro ainda estão vivos. E agora o Beiji quer manter os dois como reféns, pois o chefe tem dois filhos, uma filha de 15 anos e uma criança de 10. E ele planeja se aposentar em 5 anos, mas deixará sua herança para o filho de sangue mais forte. E o plano do Beiji é fazer a Eiichiro se tornar mais forte para herdar a herança e após isso tomar tudo para ele como vingança por tudo que fizeram com ele. E a partir daqui, meus amigos, é onde o Batuque realmente começa. Eu falei que essa porra ia se escalando no nível que você não espera. E mano, depois disso a história muda completamente. Pra tu ter noção, isso só acontece num capítulo 18. Eu literalmente quase dropei a história no começo porque achava que ia ser só um Slice of Life mostrando sobre a capoeira. Mas após o capítulo 19 a história muda completamente pra um mangá de luta. E a gente tem um time skip pra dirigir já crescida. E ela virou basicamente uma tomboy que desce a porrada em geral. E daqui pra frente, meus amigos, é só porradaria atrás da outra. E o melhor é que não tem só a capoeira como foco, nós vemos outros elementos como jiu-jitsu, karatê e outras artes marciais aí, e como a Eiichiro vai aprendendo e lidando com diferentes estilos, enquanto aperfeiçoa seu próprio estilo de capoeira. A gente vê a Eiichiro tensa, sendo ameaçada pelo Beiji constantemente, com o fato dele arrancar o dedo dos pais dela enquanto quanto mais tempo ela demorar para se tornar forte, enquanto ela ainda tem que viver a sua vida de colegial com os amigos, fingindo que tá tudo normal. E aos poucos, o Djongo vai suspeitando que tem algo estranho com ela. E a história vai se desenrolando ao ponto de que a própria Yakuza aparece na história. E meus amigos, o Beiji parece um personagem que saiu diretamente de Jojo. O maluco é muito bizarro. O cara consegue ser filha da puta e carismático ao mesmo tempo. E sério, eu achei esse mangá muito bom, velho. Ele consegue ser sério e engraçado ao mesmo tempo. Tem uma parte onde a Eiichiro pergunta pra Eiko lá, mano, se ela já viu um pinto. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. E ela fala que já viu do irmão dela sem querer. Já que ele sempre faz karatê, ele acaba suando muito e quando chega em casa fica pelado. E a Eiichiro, meus amigos, como a Eiichiro queria enfrentar um cara que faz karatê, ela tem ideia de falar com o irmão da Eiko. E enquanto a Eiko tá falando sobre o pinto do irmão dela, a Eiichiro manda um: eu preciso vê-lo. Hey, yo, what the fuck? Meus amigos, a Eiko fica desesperada pensando que a Eiichiro quer ver o pinto do irmão dela e liga pra namorada do cara. E quando a Eiichiro chega lá, meus amigos, a namorada do Yuto tá putaça querendo matar ela. E pra fazer ela mostrar as técnicas de karatê pra ela, a Eiichiro diz pra namorada do cara que quer ver o pinto dele. Mano, isso aqui é maravilhoso. Infelizmente, esse mangá tem só 92 capítulos traduzidos. E no total da obra até o momento, ela tem 157 capítulos. E por isso eu queria tentar fazer esse vídeo e pegar mais views, tá ligado? Vai que algum cara maluco aí vê isso, se interessa pelo mangá e começa a traduzir o resto dele pra nós. Porra, tem vários elementos e personagens brasileiros na obra, velho. Isso aqui é raro de se ver. E acho que no começo eu estranhava um pouco. Ela vai melhorando e se adaptando. Além disso, tem elementos simbólicos e referência a espíritos tanto da cultura brasileira quanto da africana, misturado obviamente com outros elementos japoneses da obra. O bagulho é uma sopa de cultura da porra, é um bagulho maluco mesmo. Então se você gostou, meus amigos, e quer ajudar a divulgar esse mangá, escreve Batuque aqui nos comentários para dar mais engajamento.